Olá a todos e todas, estamos em outro dia, mas na mesma aula no meu caso. Então, galera, a gente fechou a questão do abuso do direito e agora a gente vai tratar, óbvio, de uma maneira curta, porque já tem dois vídeos acerca da nossa aula de hoje, dia 22 de maio, que é agora, nesse vídeo, como vocês já leram no título, a responsabilidade pelo desempenho de atividade de risco. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui? A gente tem um parágrafo único dentro do nosso artigo 927 do Código Civil, e dentro desse parágrafo único, desse artigo 927, a gente encontra uma segunda cláusula geral da responsabilidade objetiva. O que esse dispositivo vai falar para nós? Aspas. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Então, quando a gente destaca a expressão independentemente de culpa contida dentro do parágrafo 1º do 927, a gente está diante do que a gente convencionou chamar de cláusula geral de responsabilidade objetiva. Essa cláusula ela é tão ampla e tão abrangente que, se ela for interpretada de maneira literal, todos aqueles que exercem alguma atividade de risco passarão a responder objetivamente até quando estivermos dirigindo nosso carro, por exemplo, particular e formos envolvidos em um acidente. Por que eu digo isso? Porque na nossa sociedade moderna, todas ou quase todas as atividades implicam sim em algum risco. Cumpre, então, a gente examinar os reais contornos do que esse parágrafo único do artigo 927 traz para nós e verificar qual que é o alcance desse parágrafo único, beleza? Então, tem-se dito que o intérprete não pode sentir a lei sem que ao mesmo tempo sinta o mundo que a cerca, cabendo-lhe a árdua tarefa de interpretar essa lei, essa norma, em sintonia com as exigências atuais do espírito do povo. Por isso que é louvável o papel da magistratura e por isso também que é algo tão concorrido, que tem uma remuneração alta, porque não é um trabalho fácil. Se a gente olhar na técnica, na prática, talvez até mesmo um pouco na utopia, é um trabalho muito árduo, porque por mais que tenha uma cláusula geral, você vai ter que enquadrar essa cláusula geral no caso concreto, mas a gente não pode abandonar a situação que a gente está vivendo. Por exemplo, imagina, agora num tempo de pandemia, as relações contratuais, as relações civis, elas estão todas abaladas. Então a gente tem que saber onde a gente está no nosso espaço-tempo, tá? O que a gente tem que entender também pelo termo, pela expressão, atividade normalmente desenvolvida que está lá dentro do parágrafo único do artigo 927. Qual o sentido da expressão implicar por sua natureza risco? Então essas expressões, a toda evidência, terão que ser trabalhadas, claro, pela doutrina e pela jurisprudência, porque a lei não trabalhou, até a gente chegar a uma inteligência da nossa própria realidade social. Na Jornada de Direito Civil, que foi promovido pelo CJF, isso em setembro de 2002, essa questão foi objeto de um enunciado, que é o nosso enunciado 38, e o teor desse enunciado 38 do CJF traz para nós que a responsabilidade fundada no risco da atividade, como prevista na segunda parte do parágrafo único do artigo 927 do novo Código Civil, configura-se quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar à pessoa determinada um ônus maior do que aos demais membros da coletividade. Porque, pelo que a gente vê, o nosso enunciado ele é pouco esclarecedor e ele não ajuda muito porque ele não trabalha conceitos um pouco mais concretos, tá? Vamos falar então da nossa teoria do risco criado. De uma coisa a gente não pode ter dúvida alguma. Lembra quando a gente falou as diversas modalidades das teorias aí da nossa responsabilidade objetiva? Quando a gente está tratando aqui essa questão do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, a gente não tem uma dúvida que a gente está aplicando a teoria do risco criado, da qual o Caio Mário é o seu maior defensor, era o seu maior defensor, né? Nas palavras do Caio Mário, das modalidades de risco, eu, no caso ele, me inclino pela subespécie que deu origem à teoria do risco criado. Como já mencionei, ao elaborar o projeto de Código das Obrigações de 1965, defini-me por ela no que foi seguido pelo projeto de Código Civil de 1975, depois de haver o artigo 929 desse projeto, artigo 927 do Código agora, enunciado o dever ressarcitório fundado no conceito subjetivo.
Seu parágrafo único expôs a doutrina do risco criado, a dizer que, independentemente da culpa e dos casos especificados em lei, haverá a obrigação de reparar o dano quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Então aqui a gente está diante da teoria do risco criado, beleza? Vamos tentar desmistificar essa questão da atividade normalmente desenvolvida, tá? A palavra-chave, quando a gente está trabalhando o nosso parágrafo único nesse ponto da atividade normalmente desenvolvida, é a palavra atividade, porque ela vai indicar para nós o núcleo da própria norma jurídica. Se nós formos ao dicionário, a gente vai verificar que a palavra atividade tem uma dezena de sentidos. Então, como por exemplo, o que poderia ser definida ali a questão da atividade? Qualidade ou estado de ativo, ação, diligência, afã, energia, força, vigor, vivacidade, trabalho, meio de vida, profissão, ocupação, função, enfim, uma infinitude de possibilidades. No direito público, fala-se em servidor em atividade, para indicar aquele servidor público que está sendo efetivo exercício de suas funções ou que ainda não se apossou, que é o nosso servidor, que não se aposentou, que é no caso do nosso servidor inativo. Então, o que o nosso Código Civil e qual o sentido que ele quis trazer para nós quando ele coloca a palavra atividade? E essa é a questão que a gente tem que trabalhar. Não nos parece que tenha sido no sentido de ação ou omissão. Por quê? Porque essas palavras foram utilizadas lá no nosso artigo 186, na definição do ato ilícito. Então vale dizer que para configurar a responsabilidade subjetiva, a gente já estudou isso, que normalmente, por exemplo, ocorre dentro de uma conduta pessoal ou individual de determinado agente, o código se valeu das palavras ação ou omissão. Agora, quando ele quis configurar a responsabilidade objetiva em uma cláusula geral, ele não usa as palavras ação ou omissão, mas sim a palavra atividade. E isso tudo evidencia e faz algum sentido. Por quê? Porque ainda não se tem em conta uma conduta, uma atividade individual isolada, mas sim uma atividade como conduta reiterada, habitualmente exercida, organizada de uma forma profissional ou empresarial para realizar fins econômicos. Isso é muito interessante, anotem isso. Então a gente tem que reforçar essa conclusão, o fato de que a doutrina e a nossa própria legislação utilizam a palavra atividade para designar serviços. Isso é muito interessante. Então, no nosso direito administrativo, por exemplo, define o serviço público como emprego da palavra atividade. Então, a gente tem que ter essa noção de vinculação de atividade como serviço. Então, serviço público, só para deixar de uma maneira ilustrada para vocês, e aqui utilizando a conceituação do Celso Antônio Bandeira de Mello, que na minha visão é o maior administrativista brasileiro, ele fala para nós que serviço público é toda atividade do oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos administrados que o Estado assume como pertinente aos seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe faça, às vezes, sobre um regime de direito público. Então, no plano da lei, isso se torna ainda mais eloquente dentro do Código de Defesa do Consumidor, lá no parágrafo 2º do artigo 3º, quando dispõe que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, logo, dentro do parágrafo 2º agora, eu li o caput do artigo 3º, logo, não há como afastar a ideia, já consagrada pela lei e pela doutrina, de que atividade normalmente desenvolvida indica serviço, ou seja, atuação reiterada habitual, organizada, profissional ou empresarialmente para fins econômicos. Então a gente tem que ter isso em mente. Então o nosso Código de Defesa do Consumidor, dentro do parágrafo 2º do artigo 3º, vai dispor que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo. Então o que a gente tem que ter nas nossas mentes é que não há como afastar a ideia do Código Consumerista. Por quê? Porque toda atividade normalmente desenvolvida indica um serviço prestado, ou seja, uma atuação reiterada, habitual, organizada profissionalmente ou empresarialmente para realizar fins
econômicos. Então, o elemento histórico que vai reforçar essa exegese, né, na nossa codificação material é que dentro da nossa década de 1970, quando foi elaborado o nosso projeto do Código Civil, isso é muito interessante, esse Código Civil demorou aí 30, 40 anos para ser promulgado, provado, o legislador, ele tinha os olhos voltados para as inúmeras atividades em que, embora exploradas de forma empresarial, com grandes riscos para a sociedade, a responsabilidade dos exploradores era ainda subjetiva, ou seja, os serviços já ocupavam aquele tempo vastíssimo para ali o nosso campo de atuação na sociedade. Por exemplo, transportes, luz, gás, telefonia, bancos, financeiras, cartões de crédito, saúde, etc. Essas atividades desempenhavam uma função importantíssima para a sociedade e uma função econômica e jurídica, afetando a vida de mais de uma centena de milhões de pessoas, mas os riscos dessa exploração corriam por conta dos usuários. Vocês provavelmente não sabem disso, mas até ali, até a promulgação do nosso Código de Defesa do Consumidor e nosso Código Civil, todas essas atividades envolvidas que eu narrei anteriormente, corria o risco por conta dos usuários. Então parece muito mais lógico para nós concluir que o objetivo do legislador lá, quando ele trouxe o nosso parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, foi estabelecer na realidade uma cláusula geral de responsabilidade objetiva que abrangesse toda e qualquer essa vasta área dos serviços prestados, maiormente, se tivermos em conta que o projeto do Código Civil foi elaborado muito antes do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Nosso Código de Defesa do Consumidor é datado de 1990 e o projeto, né, do nosso Código Civil é datado lá da década de 70. Tá? Então, esse Código de Defesa do Consumidor, ele tratou da matéria dentro do artigo 14, no que concerne às relações de consumo, e a gente vai estudar isso ainda. Vou finalizar essa primeira parte da aula e agora eu vou trabalhar alguma questão do que seria a natureza e o risco que essa natureza teria que ter. Já voltamos.